Programa não recomendado para menores de 10 anos. No ar com o programa para ser feliz, levando alegria e esperança, a palavra de Deus ao teu coração. E olha, é normal que em alguns momentos da vida nós nos sintamos fracos, frágeis, limitados. Parece que a carência bate à tona, vem à tona, melhor dizendo, né? Bate as confusões na nossa mente, nas nossas emoções. A gente se sente perdido, fragilizado, cansado, cansada. Talvez hoje, filho ou filha, você esteja cansado. Mas veja bem, a sua força está em Deus. Ou melhor, a sua força é o Senhor. Fortaleça-se nele. Deixa ele te levantar, te fortalecer, te encher de graça, de alegria, de força nessa tarde. A tempestade não me assusta mais. O mar agitado já ficou para trás. Em minhas misérias sei não estou só. Em meu barco tu estás. Comigo estás, eu creio, Senhor. Comigo estás, eu não temerei. Sei minha vitória está em tuas mãos. Em teu santo nome vou atravessar, não há o que temer. A tempestade não me assusta mais. O mar agitado já ficou para trás. Em minhas misérias sei não estou só. Em meu barco tu estás. Comigo estás, eu não temerei. Sei minha vitória está em tuas mãos. Em teu santo nome vou atravessar. Não há o que temer. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Não há nada o que temer. Minha força está em ti. Minha força, cante. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Não há nada o que temer. Minha força está em ti. A nossa força está em ti, Senhor. Vem nos levanta, vem nos curar, vem nos dar ânimo para enfrentar as batalhas de hoje. Que nós não esmoreçamos, Deus. Que nós não percamos a coragem, a esperança diante dos embates. Nós confiamos em ti. Venha nos fortalecer. Minha força está em ti. Minha força está em ti. Muralhas cairão, milagres acontecerão. Minha força está em ti. Minha força está em ti. Um novo então virá. Deus vai me ressuscitar. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Não há nada o que temer. Minha força está em ti. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Não há nada o que temer. Minha força está em ti.
Obrigado, Senhor, porque a nossa força sempre está em Ti. Pai, no nome de Jesus, venha nos libertar nesse momento de todo desânimo, de todo cansaço, de todo desgaste, de todo medo. Quantas pessoas desgastadas, quantos filhos e filhos, Pai, com a cabeça cansada, com dor na cabeça de tanto cansaço, com enxaqueca porque não dorme, não descansa, não tem paz. Vem trazer, Senhor, paz a essa mente, a esse coração. Vem trazer paz, Senhor, ao interior dessa pessoa, aos pensamentos. Vem trazer paz a esse coração atribulado, desanimado. Vem fortalecer, vem animar, vem levantar, vem curar esse coração. Vem e derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, nos enchendo, nos batizando, nos renovando. Renova em nós a esperança, a fé, a coragem. Não nos deixa caídos, Pai. Liberta esse filho, essa filha oprimido pelo medo. Derrama sobre nós a unção do Teu Espírito. Nós cremos em Ti. A nossa força está em Ti, Senhor. Venha nos encher com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua unção. Amém. Como é bom começar rezando, né? Começar entendendo que a nossa força sempre está nele, o Senhor. Não estamos sós. Quero acolher com muito carinho a minha equipe, o Fábio, o Leozinho, o Josué, a Ana Maria, todos que estão na suíte, a Gabriele. Também desejar aqui uma ótima noite a Juliana Moraes. Eu falei boa tarde, mas é boa noite, né, Ju? Confundindo, né? Boa noite, padre. E aí, Ju, como é que você está? Estou ótima, graças a Deus. Que cor que é essa aí? Hoje eu estou de terracota. Como é que é? Sabia disso aí, Leozinho? Terracota. Sabia, Josué? E você, Fábio? Sabia que essa cor chama terracota? O Fábio está até pensando o que quer dizer. Não, bonita cor, eu não sabia do nome dela, mas muito bom. Ju, veja bem, hoje nós vamos conversar sobre como amadurecer em Deus, né? Como se tornar uma pessoa mais madura. É lógico que existem várias definições, tá, de maturidade, mas eu sou sacerdote, então eu partilho a definição cristã. Nossa maturidade, já antecipo aqui o conceito, já adianto. A carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: que nós precisamos viver muitas coisas precedendo esse versículo, né? Viver a comunhão na igreja, viver em paz uns com os outros, a obediência, o exercício dos carismas, para que então, versículo 13, cheguemos à estatura, à plenitude, à estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo. Então, ser maduros para nós, ser maduro, madura, para mim, para você, é se tornar mais parecido com Jesus. É ter os sentimentos do Filho, com F maiúsculo, né, que é Jesus. É ter as emoções do Filho, as reações, os pensamentos. A sua mentalidade é a de Jesus. Suas reações quando você está na pressão, né? Porque é muito fácil a gente reagir bem quando está tudo calmo, né? Na pressão, as suas reações são a de Jesus. Lá no trânsito, quando passa aquele motoqueiro e fala: Deus abençoe a sua mãe. Já aconteceu muito comigo em São Paulo. As suas reações são as de Jesus, né? Então, maturidade para nós, o modelo é Cristo. Porque senão a gente fica com uma verborreia, né? E com todo respeito a outras concepções. Mas para nós, maturidade é se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. E Juliana, como adquirir essa maturidade no seu ponto de vista? Como caminhar para crescer e se tornar mais parecido com Cristo Jesus? Primeiramente, entendendo que a vida sempre nos pede respostas, né? Viver implica justamente isso, uma autorresponsabilidade. Então, a vida está acontecendo e ela está me pedindo. E aí, Juliana, qual a resposta que você dá para esse tempo da sua vida? E é um caminho também muito honesto, né, padre, comigo mesma. Claro. Eu preciso entender o que a vida me pede nessa idade que eu tenho, o que a vida me pede no compromisso que eu tenho enquanto missionária, o que a vida me pede no compromisso que eu tenho de ser plenamente mulher, mulher de Deus, né? Então, dentro daquilo que a vida me questiona, me indaga, me pergunta, o processo de maturidade consiste justamente em Deus responder a cada uma dessas perguntas segundo que a Deus, vida... né? Isso, exatamente. Que legal, muito boa pergunta, a resposta, desculpa. E eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando sobre isso. Foram interessantes as perguntas, as respostas, desculpa. Eu perguntei lá no Instagram, né? Quais são os passos para se tornar uma pessoa madura? E se você se considera uma pessoa madura, eu acho que de 200 que responderam, acho que só 3 se consideravam maduras, né? Sério? Isso é bom sinal, porque é bom sinal no sentido assim, que a gente tem que ter humildade para se autoavaliar, né? Sim. Quando eu quero saber uma qualidade minha, eu prefiro ouvir de outra pessoa, porque eu não sou bom juiz de mim mesmo, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, né?
Por isso que é importante ter uma pessoa, um diretor espiritual, né? Tanto que Jesus, quando perguntaram para ele no julgamento no Sinédrio, né? O que você falou? Ele falou, olha, interroga aqueles que me ouviram, né? Então, quer saber quem eu sou? Ouve aqueles que convivem comigo, aqueles que me ouvem, né? Porque eles dão um feedback. Então é legal a pessoa não se achar muito madura, né? Porque tem pessoa que se acha muito madura também, no fundo é sem noção, né? Exatamente. Então, mas interessante, responder segundo Cristo a cada situação. Por exemplo, o que a Ju disse é muito prático. Se alguém te trata mal, você tem que dar uma resposta. Segundo Cristo, como Cristo reagiria, né? Se é te pedido uma coisa, se o teu filho fica doente, se você tem uma pressão no trabalho, porque tem gente também que é muito bom quando tudo está bem, né? Um ótimo amigo quando tudo está bem, uma ótima companhia quando tem dinheiro, uma ótima companhia quando eu estou saudável. Mas não, é na hora do câncer do amigo, da esposa, do pai, que é aí que você tem que mostrar a sua maturidade, o seu valor. Uma das definições de maturidade, para mim, obrigado, Ju, é você não fugir do que você precisa enfrentar, né? Porque tem pessoas que são muito evasivas, né? Fogem de si mesmas, fogem dos problemas, fogem dos contextos ardilosos da vida, né? Mas a gente precisa verdadeiramente enfrentar o que a gente precisa enfrentar, né? Desculpa a redundância, mas enfrentar de frente. Enfrentar já é de frente, né? Mas precisamos enfrentar de frente, usando aqui o pleonasmo proposital. Agora, veja bem, eu tinha separado uma outra passagem, mas uma vez que eu me recordei dessa passagem de Efésios, que não era a passagem que eu ia usar, viu, Gabriela, pessoal que está usando, que está aí na nossa suíte hoje, prepara um GC novo. Eu vou usar a passagem que está em Efésios capítulo 4, que eu acabei citando, né? Eu resolvi mudar porque eu tive uma inspiração, viu, meus irmãos? E eu acho Efésios 4:13. Eu acho que ela vai nos ajudar muito a entender o processo de se tornar mais maduro em Deus. Veja bem, Paulo está falando de muita coisa, que Deus capacitou os santos para toda boa obra, aqui no capítulo 4, né, nessa perícope, que é essa parte aqui que a gente estuda. Deus capacitou os cristãos para o ministério, a uns ele deu o ministério de apóstolos, a outros de profetas, a outros de administradores, de mestres. Mas no versículo 13 ele diz o seguinte, eu vou pegar do versículo 12, Efésios 4, 12 e 13, não sei se a nossa equipe consegue preparar aí esse GC, mas veja bem, Efésios 4, 12 e 13 diz assim, Deus deu muitos dons à igreja, ele constituiu uns mestres, outros apóstolos, outros profetas, outros administradores, mas a partir do versículo 12, assim, ele capacitou os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude. O que é a maturidade? É chegar à estatura do Cristo Jesus em sua plenitude. Em outras traduções, é chegar à estatura do homem perfeito, que é Cristo Jesus, o modelo de humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Foi verdadeiro Deus, mas também foi verdadeiro homem, né? Cristo Jesus é um modelo para nós. Cristo é um modelo em tudo que nós vivemos. E é preciso, tem um livro tão legal que nós usamos muitas vezes quando nós estamos trabalhando a formação, né? Que é o livro chamado Os Sentimentos do Filho, né? Nós precisamos cultivar os sentimentos de Jesus. Ser maduro, madura, é crescer à estatura de Jesus. É começar a pensar como Jesus, a reagir como Jesus. E você sabe que na Bíblia, pregava sobre isso há pouco tempo, tem duas palavras do grego original com o qual, o Novo Testamento foi escrito, né? É o grego koiné, o grego bíblico. Foi escrito em grego na época, depois traduzido para o francês, para o português, para várias línguas, né? Mas existiam duas palavras no grego para descrever filho. A primeira era a palavra teknon, e a segunda era a palavra huios, né? Tanto que quando a gente estuda grego na teologia, eu estudei, você aprende a fazer o nome do pai, por exemplo. Eitou onomati, kaitu patros, kaitu huiu, ou huios, né, que é Jesus, kaitu pneuma torragios, amém. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em grego, a gente chama Jesus de huios.
Huios, né, que é filho, mas huios era diferente de teknon, porque são duas palavras. Teknon é usado para descrever a criancinha pequena, e huios é usado para descrever o filho grande, o filho crescido, o filho que já é capaz de imitar o pai. Então veja bem, quando você lê, por exemplo, Romanos 8, capítulo 15, não precisa ler, não precisa abrir, mas só para você saber. Romanos 8, capítulo 15, foi escrito no grego com a palavra teknon, porque está escrito assim: o Espírito atesta ao nosso espírito, o Espírito Santo, né, Espírito com E maiúsculo, atesta ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando ele usa a palavra filhos de Deus aqui em Romanos 8,15, ele está usando a palavra teknon, quer dizer, o Espírito Santo atesta ao nosso espírito que nós somos criancinhas de Deus, filhinhos dele. Mas, quando no Evangelho, por exemplo, Mateus 5,44, que Jesus fala sobre amar os inimigos, se baterem numa face, dá outra face. Se roubarem uma túnica, dá também um manto. Se quiser que caminhe com você 100 metros, anda 200, 300 com ele. Quando Jesus fala disso, no grego ali, não foi escrito com a palavra teknon, filhinho, criancinha. Não, foi escrito usando a palavra huios, ou huiu, né? Que queria dizer filho grande, filho capaz de imitar o pai. Então Jesus está deixando bem claro que a gente só amadurece, só deixa de ser teknon, criancinha, o termo, o substantivo foi usado no grego, né? E começa a ser huios, filho capaz de imitar o pai, filho adulto, quando a gente começa a reproduzir as atitudes de Jesus. Aí a gente começa a amadurecer e ser digno de ser chamado de huios. Porque antes a gente é teknon, a gente é criancinha. Somente quando você incorpora o caráter do filho com F maiúsculo, que é Jesus, ou seja, que você é capaz de não pagar o mal com o mal, que você é capaz de amar o inimigo, que você é capaz de se baterem numa face e você oferecer a outra. Somente quando você reproduz as atitudes do Filho, Jesus, você é chamado de huios, ou seja, você deixou de ser criancinha e começou a ser um filho grande. Um filho apto a reproduzir as atitudes do Pai. Então, maturidade é começar a pensar, sentir e agir como Cristo. Vamos refletir agora. Numa escala de 0 a 10, filho, filha, você pensa, sente e age como Jesus? As três matrizes dentro de nós, né? O pensamento, que gera um sentimento, que depois gera uma atitude. Você e eu temos pensado como Jesus? De 0 a 10, responde aí. Ih, pá, tá feio aqui. 0,1. Você tem sentido o que Jesus sente? Porque veja bem, o coração de Jesus, Mateus 11, 29 já diz, manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se você tem os sentimentos do Filho, você precisa ser manso, humilde. Gente, Santo Afonso Maria de Ligório dizia da importância da mansidão nos nossos relacionamentos. Como a gente precisa ser manso para corrigir o filho, a filha, para ter paciência com o outro, para dar tempo ao tempo, para não levar tudo a ferro e fogo. Seu coração é manso, é humilde, ou você está preso num orgulho? O orgulhoso se acha a última bolacha do pacote, está todo mundo errado, todo mundo tem que servir a pessoa. Se não for do jeito que ela quer, ela faz um escândalo, está tudo ruim, ninguém na igreja presta, ninguém na família presta, só ela sabe. Opa, esses não são os sentimentos do Filho. Este não é o coração do Cristo Jesus. O coração de Jesus é manso e humilde. Então é preciso pensar como Jesus, sentir como Jesus e agir como Jesus. E como pensar como Jesus? Incorporando a palavra de Deus, desenvolvendo um novo mindset, né? O pessoal gosta tanto de falar isso no meio empresarial, que a palavra em inglês quer dizer mentalidade, mas o povo gosta de trazer o inglês para tudo, para ficar chique no Brasil, né? A gente precisa valorizar mais a nossa língua, mas isso aí é outro assunto para outro momento, né? O cara quer fazer um encontro na igreja, quer ficar chique, coloca o nome em inglês. Por que não deixa em português mesmo, né? Não é a nossa língua? Mas enfim, voltando ao assunto, o mindset, o pensamento, né? A matriz de pensamento, a mentalidade. A gente precisa ler muito a Bíblia, ler muito a palavra, porque quanto mais você lê a palavra, ouve falar de Deus, mais você vai aprendendo a pensar como Ele. Porque, por exemplo, para o mundo, para os valores da nossa sociedade, do nosso tempo, e para qualquer era, uma parábola como a do filho pródigo é uma parábola insana. Por quê? Não, o filho gastou tudo, ele tem que pagar. Ele vai voltar em casa, o pai vai matar novilho gordo para ele, para colher, porque ele voltou vivo. Não, é um irresponsável. É assim que muita gente pensa. Só que Jesus, contando a parábola do filho pródigo em Lucas 15, mostrou que Deus pensa diferente.
Deus sempre acolhe aquele que quer voltar, Deus sempre perdoa, Deus sempre é misericórdia. Eu e você pensamos como Deus? Nós pensamos como Deus na administração do nosso dinheiro? Ou nós damos jeitinho, roubamos as coisas, somos corruptos nas grandes ou pequenas ocasiões? Pensamos como Deus? E volto para o coração. Sentimos como Jesus? Temos um coração parecido com o dele? Você tem os sentimentos do filho na hora de corrigir alguém, a mansidão, a humildade, a ternura? Você tem os sentimentos do filho? E mais, você tem as atitudes do filho Jesus? Você age com bondade, com caridade, você é abnegado, você dá a vida pelo outro como Jesus deu? Ou você é egoísta, só pensa em você mesmo? Só quer o seu benefício, não faz nada para ajudar ninguém, não consegue ver nada além de si mesmo? A gente não amadurece enquanto a gente não aprenda a centrar nossa vida em Jesus e a reproduzir, filho ou filha, o pensar, o sentir, o agir do filho que é Jesus. Ele é o modelo. Jesus teve paciência. Ele conviveu por meses, por anos com aquele que ele sabia que seria o seu traidor, mas ele teve paciência, mansidão com Judas Iscariotes. Ele corrigiu, sim, foi firme, mas sempre com caridade. Ele teve paciência com o Pedro impulsivo, com o Pedro que disse que ia dar a vida e negou, sabe? Ele agiu como um mestre humilde, que lavou os pés dos discípulos, mas às vezes eu e você assumimos uma função de autoridade e começamos a pisar nas pessoas, né? Nós reproduzimos, mais uma vez eu pergunto, os sentimentos do filho? As atitudes de Jesus, os pensamentos de Jesus? Está aí uma reflexão para mim e para você. E veja bem, quando a gente começa a reproduzir o pensar, o sentir, o agir de Jesus, nós começamos, filho, filha, a sermos mais centrados, menos voláteis, menos inconstantes, porque a pessoa imatura, ela é sempre inconstante, né? Santo Afonso Maria de Ligório chamava pessoas imaturas de pessoas catavento, né? Aquela pessoa que é que nem um catavento. O que é o catavento? O vento vem para cá, o catavento vem para cá. O vento vai para a esquerda, o catavento vai para a esquerda. O vento vai para a direita, o catavento vai para a direita. Ou seja, aquela pessoa inconstante. Maria vai com as outras, né? José vai com os outros, né? A pessoa não tem constância, não sabe ser firme no que quer, não é firmada nos seus valores, é levada por qualquer vento, não tem opinião formada, começa uma coisa e não termina, é imatura. Ou, como eu dizia no início, é evasivo diante dos problemas. Jesus não foi evasivo. Diante da cruz, falaram, não vai a Jerusalém que vão te matar. Ele disse, eu preciso ir, eu preciso cumprir minha missão. Talvez você hoje esteja sofrendo com a sua esposa com câncer, com seu filho nas drogas, com sua mãe doente, você queira fugir, deixar tudo nas costas dos outros. Não, seja homem de verdade, seja mulher. Cata o touro pelo chifre, vai cuidar da sua mãe doente, cuida da sua esposa até o fim. Não é na saúde e na tristeza que vocês juraram quando casaram-se? Não é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença que vocês juraram? Então seja fiel, cuida dela na doença dela, cuida dele na doença dele. O filho é problema teu, não é da tua mãe. Assuma o teu filho, vai lá na biqueira, na boca de fumo buscá-lo. Seja maduro, assuma a sua vida, assuma as consequências do que você escolheu. Eu sou padre, preciso viver como padre. Você casou, não seja um meninão que fica saindo com os amigos toda noite. Fica com a sua esposa, cuida dos seus filhos, sabe? Você é cristão, viva o cristianismo. Você assumiu uma missão, vá até o fim. Não seja evasivo, não fuja. Jesus não fugiu diante da cruz. Jesus não fugiu diante dos problemas. Jesus não fugiu diante das incompreensões, porque tem gente que é assim, não pode ver o mínimo de conflito. Tem alguém questionando, criticando, eu vou desistir do meu projeto. Não, vá até o fim, em frente, não seja evasivo, tá certo? O padre não está bravo não, tá? Estou refletindo com exatidão, porque às vezes a gente fica sério para falar de algum assunto. Olha só, a caixinha de pergunta que eu fiz aqui no meu Instagram, perguntando, você é maduro, sim ou não? E o que você precisa fazer para resolver, crescer em maturidade? A Jamília Oliveira disse, padre, eu não sou madura, preciso quebrar o medo e enfrentar a realidade da vida. Olha só, é o que o padre estava falando. Obrigado, Jamília, pela sua contribuição. E é assim mesmo, a gente precisa quebrar o medo e enfrentar a realidade da vida. Você está sentindo um monte de coisa ruim aí? Coisa que você não devia estar sentindo?
tenha coragem de aceitar. Está acontecendo, não faz de conta que não está acontecendo, leva para a oração. Jesus, me ajuda a lidar com isso. Jesus, tira de mim isso que não é teu. Jesus, me coloca com o pé no chão, né? Vá pedindo para Ele. Mas em frente, assuma. Nada de ficar evasiva, fugindo, né? Fulano como eu disse, tem pessoas que é muito bom amigo quando tudo está bem, muito bom esposo quando tem dinheiro. Não, é quando não tem dinheiro que você mostra o seu valor. É na provação que a virtude é comprovada e aprovada. Sabe, não queira ser um amigo só de festa, uma pessoa que só está bem quando tudo está bem. Tem gente que não sabe falar sobre coisa séria. Eu tenho um conhecido, não vou dizer nem que é amigo, mas que tipo assim, ele é muito alegre, contador de piada, mas ele não sabe conversar de coisa séria. Conta piada, mexe com todo mundo. A hora que fala, a esposa quer conversar sobre a relação, o pai quer conversar sobre um problema, ele foge. Temos que ser alegres, sim. Eu também puxei muito meu pai, gosto muito de uma piada, de uma resenha, né? Mas tem que saber conversar de coisa séria, colocar os pingos nos is quando necessário, conversar, né? Conversar o que tem que conversar. Por exemplo, tem muito homem, também mulher, que não gosta de discutir a relação, né? Não, tem problema, deixa para lá. Não dá para varrer para debaixo do tapete. Tem que conversar, enfrentar o que tem que ser enfrentado, sem fugir. É assim que a gente amadurece e desenvolve a coragem, né? A fortaleza, a temperança do Filho Jesus. Brevíssimo intervalo, já estaremos de volta para continuar falando sobre isso. Veja bem, o segundo bloco é teu. Quero receber mensagem via Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu estou aqui para responder a sua pergunta, para dar direção para você. Vai ser muito especial. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Não há nada ao que temer. Minha força está em ti. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Você é uma pessoa madura? Se considera uma pessoa madura? Precisa amadurecer em alguma área da sua vida? Esse é o assunto de hoje. E olha, você quem faz acontecer o nosso programa, sobretudo esse segundo bloco. O Padre está aqui sempre respondendo as mensagens via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Já fiz uma caixinha de perguntas, né, de respostas, perguntas e respostas no meu Instagram, estou respondendo de algumas pessoas. Então, nós estamos falando sobre isso, mas é sempre uma alegria receber sua mensagem. E também é sempre uma alegria receber a Juliana Moraes. Tudo bem, Ju? Boa noite. Boa noite, Bem-vinda. Como é o nome da cor mesmo do vestido? Terracota. Terracota. Fantástica essa cor. Amanhã eu já esqueci. Ô Ju, você sabe que esse momentinho a gente às vezes fala das cartas, né? Um dia ou outro a gente fala dos livros. Também eu aproveito, filha, esse momento para agradecer demais o sócio evangelizador da Canção Nova. Como é bom, né, Ju, saber que essa obra de Deus tão especial é sustentada por pessoas que entenderam a missão da Canção Nova, né? A Canção Nova tem uma missão nobilíssima, que é levar a salvação, que é levar a palavra de Deus. Quantos testemunhos a gente ouve, né? De casais restaurados, pessoas curadas, libertas dos vícios, por Deus, óbvio, através da Canção Nova. Então, obrigado você que contribui com essa obra de Deus. Obrigado você que engrossa as fileiras da evangelização com a gente através da sua contribuição. E você que quiser e puder se tornar um sócio evangelizador, acesse agora clube.cançãonova.com e torne-se um sócio. Vem fazer parte da nossa família, contribua mensalmente com aquilo que você puder, através do boleto bancário, débito automático, ou também sazonalmente, se você não pode se comprometer, claro, não tem multa, tá? Se você não puder pagar um mês ou outro, é tranquilo, mas se você quiser contribuir sazonalmente, pode também ajudar através do Pix, porque a Canção Nova não tem propagandas comerciais, é a sua ajuda que sustenta esse meio de comunicação no ar. pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, confirma lá que é um e-mail, né? E o beneficiário é Rádio Canção Nova. Agora, Ju, te tirei lá do piano para você partilhar um pouquinho conosco o material de evangelização de hoje. Lá, eu já adianto que no loja.cançãonova.com você encontra todo o arsenal de evangelização da Canção Nova. Qual é esse livro? Mostra para quem está em casa e fala um pouquinho dele para nós. Exatamente. Uma forma concreta também de você nos ajudar é adquirindo os nossos produtos, e eu faço questão de divulgar esse livro maravilhoso que eu já tive a graça de ler, A Cura da Alma Feminina. Deu certo aqui, Fábio? Tá ótimo, tá ótimo. Então, esse livro leva a mulher a resgatar a sua essência. Porque uma das coisas que a gente vive, padre,
diante dos processos de dores e de decepções que vão fragmentando a mulher, é esse distanciamento de quem nós somos. E quando nós adentramos neste caminho de cura interior, nós temos a graça de tocar naquilo que é a nossa essência. Sim. E nos redescobrimos enquanto mulher e, com a graça do Espírito Santo, potencializar as virtudes que são próprias da mulher. Então, você vai se redescobrir como mulher e, sobretudo, se valorizar como mulher, né? E se encontrar no seu ser mulher, potencializando aquilo que são as suas virtudes e que gera vida no seu lar, que gera vida por onde você passa. Ótimo, Ju, obrigado aí pela partilha. loja.cançãonova.com você encontra esse livro. E, Ju, só para os homens aí não ficarem com ciúme, né? Eu escrevi também um livro chamado Curar e Restaurar o Masculino. Semana que vem, ou outro dia, eu trago aqui para partilhar também. Foi meu 7º livro, inclusive o último que eu escrevi. Estou trabalhando no novo, mas ainda não está pronto, né? Então, Curar e Restaurar o Masculino, que é uma jornada de cura pela masculinidade. Ambos os livros são de cura interior, né? Tem também orações para ajudar você, homem, você, mulher, a se tornar o que Deus te criou para ser, a bênção que você foi feito para ser, né? Tá bom? Então, loja.cançãonova.com. Juliana, obrigado. Te devolvo lá o seu piano. E vamos prosseguir, então, refletindo hoje sobre a conquista da maturidade. Gente, que calor que está aqui hoje. Mas, graças a Deus, estamos animados, em meio às batalhas de cada dia, para viver aquilo que Deus tem para nós. Eu falei que calor que está aqui hoje só para dar um toque para a nossa diretora ali. Produtora, liga o ar-condicionado, mulher. Ela foi lá ligar já o ar-condicionado. Mas veja bem, já estou recebendo aqui pelo Instagram. Pode preparar, Gabi, uma mensagem via WhatsApp para nós. Mas eu já estou recebendo aqui no Instagram. Estou vendo melhor a caixinha de perguntas. Acabei de receber aqui a Eslane Almeida dizendo: Padre, nem tanto, não sou maduro quanto eu gostaria, mas estou buscando sabedoria, amadurecer com sabedoria. Isso mesmo, é gradativamente que a gente vai amadurecendo, né? Ainda a Mari Barbosa dizendo: Padre, eu sou sim um pouco madura, mas às vezes sou um pouco mimada. Olha, legal você tocar nisso, viu, Mari? Porque, veja bem, essa questão do ser mimado, ele é um impeditivo, sim, para nosso amadurecimento, né? Porque você vê, na vida espiritual, quando você vê os místicos falando, eu fico às vezes admirado quando você vê ou lê um São João da Cruz falando sobre o sofrimento, né? Santa Teresa d'Ávila, o próprio Santo Afonso Maria de Ligório, os grandes doutores, né? Eles entendem que o sofrimento é um caminho de purificação e eles não temem o sofrimento. Por quê? Porque eles não são espiritualmente mimados, né? Porque tem gente que desenvolve um relacionamento mimado com Deus. Desculpa aqui, ô Leozinho, abre aqui um pouquinho no meu pé. Sabe que a criança quando bate assim o pé, né? O Leozinho vai abrir. Eu quero. Me dá, né? Tem gente que age assim com Deus e acha que vai dobrar Deus assim na birra, né? Não. Deus não mima, Ele ama. Porque quem mima, estraga. Quem ama, forma, salva. E por isso corrige. Não dá o que a pessoa quer, dá o que a pessoa precisa. Deus nunca nos mima. Tanto que quando os santos, os doutores, por exemplo, quando eles estão passando por um sofrimento, eles têm a coragem de dizer: Deus permitiu esse sofrimento para que eu amadureça, para que eu me purifique. Eles não ficam: não, Deusinho, bonzinho. Não. Deus, chega uma hora que Ele não dá leite só para nós, Ele nos dá alimento sólido. Não dá para você viver de papinha a vida inteira, tem que mastigar, né? Saiu da fase ali da criança, primeira infância, tem que mastigar, senão não cresce, senão não tem nutrientes, né? Sobretudo a carne, né? A proteína, que é tão importante para o desenvolvimento da criança, físico, ósseo, em todos os aspectos, psicológico, né? Hormonal também. Então, muitas vezes a gente tem que entender que esses atos de ser mimado atrapalham muito o nosso amadurecimento. O ser mimado espiritualmente com Deus, como eu falei, ou o ser mimado no relacionamento. Por exemplo, tem meninas que foi sempre, mulheres casadas, que foram sempre as rainhas do lar. O papai sempre dava tudo, o papai sempre era o herói, né? Aí casa e acaba projetando isso para o marido, e o marido tem que ser o herói, né? Tem que ser o tudo. Esses tempos atendi um casal que eu falei para o marido, eu falei: você tem que falar para ela: filha, amor, eu não sou teu pai, eu sou o teu marido. Porque a esposa projetou no marido e jogou a exigência sobre o marido dele ser tudo que o pai dela era e mais um pouco. Aí eu fui ajudando, com todo respeito, porque eu acompanhava o casal há um tempo, né?
Olha, vai dizendo para ela, eu vou dar o meu melhor sim, para amadurecer, para melhorar, mas eu não sou seu pai. Aí ela já agia de maneira mimadinha, queria que ele adivinhasse o que ela estava sentindo quando ela não estava bem. Ele dizia, olha, eu posso ser caridoso com você, te acolher nas suas quedas, mas eu não vou adivinhar o que você está sentindo, você tem que falar. Eu não sou teu pai, né? Porque o pai tinha esse jeito, né? Mas pai e mãe é pai e mãe, né, gente? Não dá para a gente esperar de outra pessoa que um pai e uma mãe, às vezes, a conexão que eles têm com a gente, né? Mas obrigado, Mari, pela sua partilha. Olha só, a Ana Ribeiro dizendo, padre, não, eu tenho 53 anos, mas não tenho maturidade nenhuma. Ô, Ana, talvez não é tudo isso, viu, Ana? Vou rezar por ti, tá? Ana Ribeiro da Silva. Deus abençoe você. Olha, já vi bastante aqui da minha caixinha de pergunta. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp. Vamos lá. Boa noite, padre, sua bênção. Como ter esperança no meio da tribulação de uma separação? O sentimento é de fracasso, não me sinto madura para isso. Não consigo sair desse sentimento de derrota. Parece que a minha vida não tem mais sentido. Segura essa mensagem aqui para mim. Eu vou deixar só o celular aqui um pouquinho na poltrona. Veja bem, essa sua situação não é falta de maturidade que você está vivendo. Claro, a resposta que você vai ter que dar gradativamente vai exigir de você maturidade, fortaleza, né? Força. Mas, gente, ninguém se casa para separar. Eu tenho uma compaixão muito grande de quem se separa, sabia? Eu já, como sacerdote, eu acabei acompanhando várias situações nas quais isso aconteceu, infelizmente. Mas é muito sofrida uma separação. É muito sofrida. É sofrida dos dois lados, para quem trai, para quem é traído. É sofrido muito para os filhos, é sofrido para as famílias, né? Porque quando você casa com alguém, a pessoa casa, ela casa de certo modo também com a família, né? Ela casa com o jeito da outra família. E é tão sofrido, eu acompanhei casos já nos quais conheci, a esposa separou, o esposo separou, mas o esposo era apaixonado pela família da esposa e queria continuar frequentando, e a família da esposa apaixonada pelo esposo, mas não cabia, porque a esposa estava lá com outro marido, né? Tal. É muito sofrido. A separação, ela é muito sofrida. E eu piamente acredito que ninguém se casa querendo separar. Infelizmente, às vezes há imaturidade, há infidelidade, há pecado, há muitas realidades que acontecem, que se interpõem entre o casal e a felicidade, a permanência, a fidelidade, mas é sofrido. Então você tem que entender que você está vivendo um momento difícil, filha, e você precisa recrutar forças para encontrar dentro de você a medida certa para reagir a esse sofrimento, que é a separação. A sua vida de oração precisa estar muito em dia, né? Eu gosto dessa metáfora que eu já usei até aqui no Pra Ser Feliz em outros momentos. Você já percebeu que quando você está relativamente doente, doentinho, né? Vou usar esse termo. Você está ali com um comecinho de gripe. Aí a sua mãe, você que é mais jovem, ou quando nós éramos crianças, né? Mãe, o pai, ou quem faz essa função, avô, avó, te dá um comprimidinho ali, né? Vê até o nome de uma, eu não vou falar aqui para não fazer propaganda do infeliz do remédio, né? Mas você toma um comprimidinho, não é? E tudo bem. Aí no outro dia a mãe dá outro comprimidinho, ou às vezes dá aqueles chás, né, aqueles remédios caseiros. Minha mãe aprendeu com a mãe dela, tinha uns remédios horríveis, ovo quase inteiro assim, né, sem... Nossa, rapaz, você dá vontade de vomitar, acho que você curava a gripe da ânsia de vômito, que dava você ficar com outra dor, né, outra percepção. Mas há uma sabedoria popular por trás desses remédios caseiros, né, muitos funcionavam mesmo. Mas se era uma gripezinha, a mãe dava um remedinho caseiro, dava um comprimidinho, mas quando se tornava mais sério, por exemplo, uma pneumonia, você ia para a farmácia ou para o hospital e tomava uma injeção na veia, ou um outro tipo de resfriado, né, mais acentuado. Então a gente tem que entender que o critério é o mesmo para a vida espiritual. Padre, eu rezo um terço, ou eu vou à missa aos domingos, mas eu estou enfrentando uma separação, estou enfrentando uma depressão, estou enfrentando o término de uma amizade, estou enfrentando um problema, uma tendência desordenada a um pecado. Então, filho, filha, nessas circunstâncias extremas, você precisa de um tratamento de choque, de um tratamento extremo. Você não pode só ter o remedinho da oração, você precisa ter uma injeção na veia, ou seja, você precisa rezar mais, você precisa estar mais tempo com o Santíssimo, diante do Santíssimo, você precisa ler mais a palavra de Deus, ler alimentos sólidos também. Eu estou usando a metáfora do alimento na leitura, mas você vai entender. Por exemplo, ler um Santo Afonso, ler um São João da Cruz, ler os Padres do Deserto,
trazer alimentos mais fortes para a sua alma, porque no meio da pneumonia você precisa de injeção na veia, você precisa rezar mais, você precisa se penitenciar. Às vezes uma dinâmica de oração, como acordar de madrugada para rezar, um jejum de Daniel, um jejum mais forte, entendeu? É preciso investir mais para você estar mais forte com Deus, porque isso vai te ajudar e te dar maturidade para você responder melhor, tá certo? Mais uma mensagem via WhatsApp para nós, por gentileza, Gabriele, a nossa diretora Gabriele Bortolanz. Olha que nome bonito. Boa noite, padre, sua bênção. Opa, mudou. Boa noite, padre, meu nome é José Edinaldo, daqui de Surubim, Pernambuco. Adoro o programa, acompanho todas as terças-feiras. Seus ensinamentos são muito bons, ajudaram a minha vida. Suas canções são maravilhosas, iluminam minha vida e minhas decisões. Gratidão. Obrigado, José Edinaldo. Louvado seja Deus, obrigado mesmo, Deus lhe pague. Gabi, mais uma mensagem para nós, por gentileza, já está aqui. A Gabriela Silva de São Paulo dizendo: boa noite, padre, sua bênção. Padre, eu não me sinto madura. Como exercitar a decisão da mudança? Quando falta mudança no outro, ainda me incomoda e desanima. Sou a Gabriela Silva de São Paulo. Olha, eu não sei se eu entendi tão bem a ordem aqui do que você colocou, mas eu vou tentar me situar. Ela não se sente madura, ela quer crescer na mudança, porque faz parte da maturidade também assumir a vida nas mãos, saber mudar, né? Quando a falta de mudança no outro me incomoda e me desanima. Olha, eu não achei muito clara a sua pergunta, me perdoe, Gabriela, mas eu vou tentar aqui responder da melhor maneira. É fato que faz parte da maturidade ter a vida nas mãos. A vida é sua, a vida é minha, a história é nossa. E às vezes existem coisas que nós precisamos mudar. Por exemplo, você está esperando que as pessoas do seu trabalho te tratem melhor, mas às vezes você vai ter que mudar e se impor mais. Você vai ter que mudar e dizer mais não. Você vai ter que mudar e colocar mais limite. Ou talvez você está infeliz no trabalho esperando que Deus haja. Às vezes, aí entra a importância do discernimento espiritual. E muitas vezes nós vamos ter que esperar Deus fazer a obra dele. Fazer com que você seja mandado embora do trabalho, usando aqui o exemplo do trabalho. Fazer com que entre um outro chefe te trate melhor. Fazer com que Deus providencie que o seu patrão te dê um aumento. Existem situações nas quais, filho, filha, nós precisamos esperar em Deus. Todavia, portanto, contudo, existem situações nas quais você precisa agir. Você precisa tomar uma decisão. E aí a gente precisa estar sempre muito em sintonia com Deus, muito em oração, para entender os momentos, as estações da alma, né? Os momentos que a gente vive. Porque tem momentos nos quais Deus não vai mudar a situação, mas Ele vai mudar você, para que você mude a situação e para que você se posicione naquela situação. Dizendo não, dizendo sim, saindo daquele emprego. Não adianta esperar que Deus mude, não vai mudar, saia do emprego. Claro, começa a distribuir currículos para você também não sair no escuro, né? Mas você precisa agir. Então a mudança é essencial. E olha, e quando você fala que o outro te incomoda, o que não muda nele, bota uma coisa na sua cabeça, Gabriela. Nós só temos controle sobre nós mesmos e o nosso comportamento. E olha lá, hein? Tem vezes que nem sobre a gente mesmo a gente tem controle. Então você não pode mudar o outro. Então você amadurecendo, assumindo a sua vida, você vai lidar melhor com o que no outro não muda e vai se administrar melhor, tá certo? Gabriel, mais uma mensagem para nós, por gentileza. Boa noite, padre. Me considero muito infantil em questão de relacionamento. Sou controladora, tenho ciúmes, como se a minha vontade de dominar tudo prevalecesse. Muito infantil mesmo, desculpa a sinceridade. Como romper essa vontade em mim, padre? Olha, deixa a mensagem aqui, segura um momento. Você usou termos muito peculiares e interessantes. Infantilidade, ciúmes, controladora, né? Ser controladora, dominação. Essas três palavras, esses três conceitos, esboçam que há sim uma imaturidade no seu jeito de se relacionar. Mas olha, não desanima, não se sinta julgada, porque que coisa perfeita e ótima, você reconheceu isso. Isso já é o grande passo para a mudança. O primeiro passo, claro, não é o único, mas é um passo muito importante para a mudança, o reconhecer que você tem um problema, o reconhecer que as coisas não estão funcionando bem. Então você tem que se perguntar, de onde vem essa infantilidade? De onde nasce esses ciúmes? De onde vem esse desejo de controlar e dominar? Será que eu fui muito mimada? Ou eu sou ainda?
e quero que tudo seja do meu jeito, que todos dancem conforme a minha música, sigam a minha cartilha. Será que esse ciúme é fruto de um sentimento de imaturidade? Ou porque eu fui traída já? Ou porque eu não me sinto digna de ser amada, no seu caso mulher, né? Ou no caso do homem, de ser amado? E essa vontade de controlar tudo, será que não é um orgulho, uma prepotência, um egoísmo, né? Sabe a cura para tudo isso aí, numa paulada só? Conversão. A conversão vai resolver todos esses seus problemas, o ser infantil, o ser controladora e o ter ciúme e o ser dominadora. Por quê? Como eu dizia no início, quando você se converte, você vai incorporando os sentimentos do Filho com F maiúsculo, que é Jesus, o pensamento de Jesus, a atitude de Jesus. Jesus não era infantil, não era dominador, não era controlador, não era ciumento. Ele amava, mas deixava livre. Ele era compassivo, ele não pensava só em si, mas em tudo, em fazer a vontade de Deus, em ajudar as pessoas, né? Você vai se descentrando de você e se centrando em Deus e na vontade dele. E com isso, com esse movimento de conversão e de se tornar mais semelhante, mais parecida com Jesus, todos esses problemas consequentemente vão sendo resolvidos, sabe? É isso. Conversão vai resolver tudo isso. Então se empenhe para se tornar mais parecida com Jesus, para se converter profundamente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, vossas famílias e relacionamentos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tempestade não te assusta mais. Deus te ama, Ele está com você. Não se sinta julgado, nem diminuído, nem longe demais da maturidade. Você está caminhando, está buscando, e você vai chegar lá, porque Deus te ama e está trabalhando no teu coração. Creia. A tempestade não me assusta mais, o mar agitado já ficou para trás. Em minhas misérias sei não estou só, em meu barco tu estás. Comigo estás, eu não temerei, sei minha vitória está em tuas mãos, em teu santo nome vou atravessar, não há o que temer. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Não há nada o que temer, minha força está em ti. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Não há nada o que temer, minha força está em ti.